Oi, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui comigo também está tudo bem para a glória e honra do nome santo do nosso Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para estar aqui meditando mais um pouquinho na palavra santa do Senhor. Eu confesso que eu estou um pouquinho sumida esses dias, mas é por causa do meu trabalho, como eu já havia falado com os irmãos. Hoje, terça-feira, não seria um dia de eu estar aqui postando vídeo, mas foi hoje a oportunidade que o Senhor nos concedeu, então eu estou aqui gravando o vídeo para a gente poder estar meditando na palavra do Senhor. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, ela se encontra registrada no livro de Marcos, capítulo 9, e o verso 23, onde Jesus fala da seguinte maneira: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nessa passagem a gente encontra Jesus falando com um pai que tinha um filho terrivelmente endemoniado. A palavra de Deus vai dizer que este jovem, este rapaz, aonde quer que o espírito imundo que tinha no corpo dele encontrava ele, possuía ali a vida dele, jogava ele no fogo, na água, a palavra de Deus vai dizer o jovem lunático. E aquele pai, ele pega esse jovem e ele leva para os discípulos de Jesus expulsar o demônio. Os discípulos tentam e não conseguem. E aí você vai encontrar na palavra de Deus que Jesus vem aproximando e encontra os escribas, disputando ali com os discípulos quem iria expulsar daquele jovem o demônio, quem iria conseguir libertar aquele jovem, só que ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. E então Jesus chega e pergunta para os escribas o que é que discutia com os discípulos. E o pai corre para Jesus e fala: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então a palavra de Deus vai dizer mais adiante que os discípulos de Jesus, em particular, depois que Jesus ele expulsa aquele demônio, ele deixa aquele jovem liberto daquele diabo, os discípulos perguntam a Jesus em particular por que não puderam expulsar. Só que antes dos discípulos perguntar, num diálogo com aquele pai, Jesus, ele fala com aquele pai: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Porque aquele pai, ele fala com Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus tem compaixão de todos. Jesus, ele não pode fazer uma pequena coisa, somente uma coisa, quanto o Senhor, ele pode todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, não é verdade? Não é o que a palavra de Deus afirma? Que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E o Senhor, ele repreende aquele demônio, ele responde para aquele pai: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E aquele homem com lágrimas, ele fala: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E o Senhor, ele repreende, manifesta ali o seu poder e repreende aquele demônio que estava na vida daquele jovem. E os discípulos perguntam para Jesus por que não puderam expulsar aquele demônio. E aí o Senhor fala que aquela casta de demônios só sai com jejum e com oração. E aí nessa parte eu vejo aqui que o Senhor, muitas das vezes, para Deus operar nas nossas vidas, precisamos ter, irmãos, duas coisas: fé e precisamos ter oração, jejum, consagração, Precisamos estar próximo do nosso Deus. Por que nós precisamos estar assim tão próximo do nosso Deus? Porque no livro de Mateus, o Senhor vai relatar no Evangelho de Mateus, essa mesma parte está escrito. Só que o escritor do Evangelho de Mateus, ele escreve da seguinte maneira: a mesma história, todos os discípulos assistiram. E Mateus, ele escreve da seguinte maneira, Jesus falando com os discípulos: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e vai passar, e nada vos será impossível.
O que eu vejo nessa palavra? Os nossos montes são os nossos problemas do dia a dia. Qual era o monte desse pai nessa passagem? Que estava ali impossibilitando aquele pai de ter uma visão, um vislumbre, ver um horizonte melhor. Era aquele demônio na vida daquele filho, não era? Aquele filho oprimido, possesso de Satanás ali. Esse era o monte daquele pai. E aquele pai fala, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus fala, se tu podes crer. Isto aí, eu posso todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas. Mas você pode crer? Se você crer, eu posso. Mas se você não crer, eu também posso. E aquele pai, chorando, ele fala, Senhor, eu creio. Ajude a minha pequena fé. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Se você tem fé, não importa o tamanho. Aquele pai falou, ajude a minha incredulidade. Não importa o tamanho da sua fé. Ela é pequena, como um grão de mostarda. Mas você precisa ter fé. Pelo menos um pouquinho de fé você precisa ter para que o Senhor possa operar na sua vida. Para que Deus possa trabalhar na sua vida, você precisa ter pelo menos um pouquinho de fé. Você não pode deixar essa fé morrer, você não pode vacilar, você não pode duvidar das promessas do Senhor, do poder do Senhor sobre a sua vida. Um pouquinho de fé você precisa ter para ver o Senhor em ação, para ver as mãos do Senhor agir em seu favor. É verdade? Nesse momento eu me lembro agora, irmãos, daquela viúva que saiu atrás do profeta, que o credor veio para levar os seus 2 filhos como escravo e ela procura o profeta, procura uma solução ali no homem de Deus. E ele pergunta para ela o que é que ela tinha em casa e ela responde, tua serva não tem senão um pouquinho de azeite. E desse pouquinho de azeite veio o milagre, veio a bênção completa na vida daquela mulher. Se nós termos dentro de nós, digamos, esse azeite, essa fé dentro de nós, um pouquinho de fé, nós vamos ver a bênção completa. Porque você vai ver que aquele pai fala, eu creio. Ele acreditava, pelo menos um pouquinho ele acreditava, mas ele falou, Senhor, ajude a minha incredulidade. E o Senhor, ele ajudou a incredulidade daquele pai. Ele ajudou aquele pai a vencer aquela incredulidade. Quando ele disse, eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor demonstre poder, misericórdia. E o Senhor demonstrou ali compaixão, poder, misericórdia sobre a vida daquele jovem. E ele foi liberto. Então, irmãos, ainda que a sua fé seja pequena, diga para o Senhor, meu Deus, a minha fé é pequena, mas eu ainda creio. A minha fé não é tão grande, Senhor. A minha fé, na verdade, é como o Senhor descreveu, é do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu ainda creio. Eu ainda espero. Eu ainda acredito que o Senhor vai fazer, que o Senhor é Deus na minha vida e que o Senhor não vai me desamparar. E o Senhor, ele vai te honrar sua fé. Mas diga para o Senhor com sinceridade que você espera nele, que você crê nele e que é diante dele que você trouxe o seu problema, como aquele pai trouxe aquele filho para Jesus. Porque, na verdade, aquele pai ele não trouxe aquele jovem nem para os discípulos e muito menos para os escribas expulsar o demônio. Ele disse, trouxe-te para Jesus, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Leva para Jesus o seu problema. E deixa o Senhor agir. A minha fé ainda é muito pequena, Júnior, mas deposita essa pequena fé na mão do Senhor. Peça a Deus para aumentar sua fé. Como aquele pai pediu. Ajuda-me, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda, Senhor, a minha fé. Aumenta a minha fé porque eu preciso do meu milagre. Eu preciso da minha cura. Talvez o seu monte seja uma enfermidade na família, seja um problema conjugal, seja uma porta fechada. Mas você precisa que esse monte saia do seu caminho para você passar.
E se você usar a sua pequena fé e demonstrar para o Senhor essa pequena fé que você tem, esse monte vai sair do seu caminho e nada te será impossível, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Feche os olhos onde você estiver nesse momento, que eu irei estar entregando a sua vida nas mãos do Senhor para que Deus possa aumentar a sua fé e te conceder aquilo que você espera, amém? Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez diante do Senhor eu apresento a vida de cada inscrito deste canal, de cada pessoa que parou, meu Deus, para poder ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para o coração dela. Nesse momento, essa pessoa recebe do Senhor força, essa pessoa recebe ousadia, essa pessoa recebe do Senhor aumento de fé, Pai, porque ela está como aquele pai, precisando que o Senhor ajude a fé dela para ela alcançar o impossível, para este monte sair dos caminhos dela. Essa pessoa confessa que a fé dela é pequena, mas que ainda existe essa fé, que ela precisa que essa fé seja aumentada, que essa fé está como aquele azeite da viúva. Senhor, não acabou, ainda resta um pouquinho, e eu sei que é neste pouquinho que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai operar, o Senhor vai aumentar a fé dessa pessoa, e o Senhor vai dar a essa pessoa força para não desistir, para não abandonar o barco, para não pular do barco. Em nome de Jesus, essa pessoa vai alcançar o milagre, porque neste momento o Senhor está aumentando a fé dela, porque ela entra na tua presença pedindo, Senhor, que aumenta a fé dela, e o Senhor está aumentando a fé dela em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Deus abençoe a sua noite, a sua tarde, a sua manhã, a sua madrugada. Em nome de Jesus. Fica na paz. Até a próxima.